alimento é a maior fonte de proteção. O ser humano não consegue se desenvolver e manter a saúde em dia sem uma boa alimentação diária. Porém, a correria do dia a dia do brasileiro muitas vezes o impede de se alimentar de maneira correta e saudável e acaba optando por lanches ou preparados. Já parou para refletir que você pode estar ingerindo um número grande de bactérias, fungos e até mesmo vírus através desses alimentos? Como fazer para ter uma alimentação além de saudável, livre desses bichinhos que fazem mal à saúde? O brasileiro passa a maior parte do seu tempo na rua, trabalhando, estudando, correndo. Assim, torna-se um hábito a preferência por uma comida rápida e geralmente mais econômica. Segundo pesquisas, o sobrepeso e a obesidade estão presentes em 40% da população adulta acima de 20 anos, atingindo todas as regiões do país, tanto no meio rural quanto nas grandes cidades. O excesso de peso no sexo feminino diminuiu nos últimos anos, enquanto nos homens a evolução ocorreu de forma rápida e contínua. O IBGE fez uma pesquisa recentemente, uma pesquisa que avaliou os domicílios, e algumas comprovações acabam nos assustando, porque hoje a gente percebe que o aumento da obesidade aumentou bastante, a prevalência da obesidade aumentou principalmente em homens. Hoje a população de obesos é um problema de saúde pública no Brasil, e isso em decorrência de uma alimentação muito inadequada. A gente observa, por exemplo, que houve um aumento exagerado do consumo de refrigerantes, doces, alimentos ricos em gorduras e uma diminuição daqueles alimentos que são considerados mais saudáveis, como o arroz, o próprio feijão. O feijão deixou de ser um prato que compõe a mesa do brasileiro. Então, hoje em dia, alguns alimentos estão ganhando mais espaço, e alimentos com alto teor calórico, o que está contribuindo para essa obesidade. A higiene é fundamental para prevenir a grande quantidade de doenças que podem ser transmitidas através de alimentos e que constituem um dos principais problemas de saúde pública na maioria dos países. O grande problema que a gente tem é a falta de higiene, principalmente da lavagem de mãos. A gente sempre fala muito sobre isso, mas é um item a ser observado, porque a mão do manipulador ele vai carregar a sujidade da sujeira do ambiente, a própria utilização do sanitário sem a devida higienização das mãos, e vai transportar isso para o alimento. Agora, existem outros fatores, como a preparação com muita antecedência, um volume muito grande de refeições. Então, isso é até típico em alguns eventos, vai fazer uma festa, alguma coisa, você não está acostumado a fazer aquela quantidade grande de alimentos, e quando você faz, você não tem até local apropriado para armazenar. E isso em virtude principalmente de deixar o alimento numa armazenagem inadequada. Alimento, ele tem que estar ou, que a gente fala, em cadeia fria ou em cadeia quente. O que seria essa cadeia fria? Sob refrigeração. Ou em cadeia quente. O que seria essa cadeia quente? Ele mantido em temperaturas elevadas. A faixa de 5 a 65, que é a temperatura ambiente, é onde propicia o desenvolvimento de micro-organismos. E normalmente é essa faixa que as donas de casa, às vezes, preparam um almoço, deixa até a noite em cima de um fogão, faz uma refeição e deixa em cima da mesa. E isso é o que mais pode estar causando um perigo. Os alimentos frios, como as saladas, devem ser mantidas abaixo de 10 graus centígrados até o seu consumo. A carne crua, abaixo de 4 graus centígrados. E a carne pronta, acima de 65 graus centígrados. O alimento, quando ele é cozido, ele tem que atingir uma temperatura de segurança que é 70 graus. O correto, é o que se faz em cozinhas industriais, é a gente monitorar essa temperatura até ela chegar em 55. De 55 passa para 21 e de 21 para 4. Isso tem que ser feito em 8 horas. É difícil, porque a gente precisa, às vezes, até acelerar um pouco esse processo para resfriar rapidamente. Mas, por exemplo, a dona de casa fez a comida, ela pode deixar em torno de uma meia hora, 1 hora,
o alimento um pouco fora da geladeira e depois levar à geladeira. Até se aconselha a não cobrir os alimentos com filme assim que coloca na geladeira para circular o ar, né? Para essa troca de calor realmente acontecer e favorecer que o alimento se resfrie rapidamente. Porque se ele não for consumido imediatamente, ele tem que ser armazenado sob condições ideais. E as condições ideais é armazenado sob refrigeração. O consumo de enlatados também cresceu nos últimos anos e alguns cuidados com o estado físico da lata são fundamentais. O que a gente consome de enlatados e o que causa não seriam assim, nossa, eu tenho muitos problemas com os enlatados. É que quando acontece, principalmente por causa do Clostridium botulinum, que é um problema sério que dá em enlatados, quando dá, né, é que o processamento de enlatados nas indústrias de alimentos segue todo um critério de controle de qualidade que minimiza isso. Já ocorreram fatores que levaram até a morte de pessoas contaminadas pelo Clostridium botulinum, que é muito grave. O problema é que é muito grave. Se acontecer, vai levar à morte, pode levar à morte uma pessoa. A indústria alimentícia toma uma série de cuidados. Inclusive essa válvula de segurança, hoje que a gente vê em algumas latas, né, é uma maneira de facilitar, porque uma lata estufada é sinal de que tem contaminação microbiana lá dentro. Então, houve uma contaminação, então ela está estufando porque tem formação de gases. Essa válvula de segurança é uma garantia. Agora, é lógico que a gente pode estar consumindo, mas pelo volume que se come de enlatados, a gente tem até uma incidência baixa. O problema dos enlatados é mais a questão do que se coloca dentro desse enlatado, né? Então, em termos de nutrição, se é muito corante, se é muito produto conservante, que aí entra, não é nem um problema de uma intoxicação alimentar. Aí seria mais um problema com excesso de alguns aditivos que tem alguns fatores cancerígenos que não são saudáveis. Então a gente recomenda um baixo consumo de enlatados, até por isso, pelo consumo, às vezes, de aditivos que você está consumindo, às vezes até de sal, uma quantidade de sal, porque eles estão imersos em salmoura, muitos desses alimentos, mas existe o perigo de uma contaminação. Por isso que a gente sempre fala que evite comprar latas estufadas, evite comprar latas amassadas, porque já rompeu aquele verniz de proteção da lata, aí o alimento ali dentro, ele vai estar em contato com os metais pesados e vai ter uma contaminação aí, mais por metais da propriedade da lata e não tanto de um micro-organismo que estaria presente lá, mas aí você tem outro tipo de contaminação. O ideal seria que o consumo dos alimentos fosse o mais in natura possível. As infecções alimentares são produzidas por várias classes de micro-organismos, onde os mais comuns são as bactérias. O que pode contaminar um alimento? Eu tenho desde aqueles contaminantes que a gente chama de biológicos, que a maioria são, as maiorias das intoxicações alimentares ocorrem por agentes biológicos, que seria o quê? Seria uma bactéria, seria um vírus, seria um próprio parasita, ou contaminantes químicos, como é o caso, por exemplo, de uma contaminação de um agrotóxico, de um metal pesado, de um produto químico que está armazenado próximo de um alimento e você tem aquela contaminação química, um metal pesado, ou uma contaminação física também, um pedaço de vidro, um pedaço de madeira, que são acidentes que podem ocorrer. Mas a maior parte dos contaminantes ocorrem por problemas de contaminação de ordem biológica, principalmente por causa das bactérias. E as bactérias, elas só crescem se a gente for descuidada, Se a gente mantiver o alimento numa temperatura inadequada, como eu falei, se a gente contaminar esse alimento com uma mão suja, um utensílio sujo, Então isso é o que propicia a maior parte das contaminações. Apesar de algumas bactérias não causarem doenças e serem usadas na elaboração de certos alimentos, como é o caso do iogurte e o leite fermentado, a maioria dos casos de intoxicação é causada por bactérias ou pelas toxinas que elas liberam. Os fungos aparecem sobre a superfície do pão ou do queijo. Algumas vezes, esses fungos são usados de forma voluntária para produzir algumas características de sabor ou aroma, apreciado do ponto de vista gastronômico.
A diferença entre vírus e as bactérias é que o primeiro não cresce nos alimentos, apenas o usa como transporte. Para crescer e se multiplicar, o vírus precisa de uma célula viva. Assim, uma pessoa pode ingerir um alimento que esteja contaminado e, em seguida, o organismo dessa pessoa será o meio propício para que o vírus se desenvolva. A doença mais comum é a hepatite A e algumas doenças gastrointestinais. Parasitas são transmitidos principalmente pela ingestão de animais parasitados. Por exemplo, o tricocéfalo, que se desenvolve no tubo digestivo de onívoros, como é o caso do javali, forma cisto nos músculos. Se uma pessoa ingere a carne crua ou mal passada contaminada, este parasita pode se desenvolver no homem. Bom, a higiene ela deve começar desde a hora da compra, né? Você tem que acreditar muito no fornecedor, no teu fornecedor, tem que investigar esse fornecedor, conhecer se é um fornecedor idôneo, né? Então existe, igual para produtos de origem animal, sempre se certificar que são de locais onde tem uma inspeção, né? A gente tem o CIF, que é a inspeção federal, ou CISP estadual, então você ser um local onde você tenha confiança da mercadoria que você está comprando. A partir desse momento você tem que tomar os cuidados, né? A partir do momento que o alimento chegou no teu local de trabalho, na tua casa, com relação ao recebimento. Às vezes você vai no supermercado, você compra os alimentos perecíveis primeiro, né? E faz o restante das compras, demora para chegar em casa. Então o conselho é sempre comprar os mais perecíveis por final. Leva uma bolsa térmica, coloca dentro, né, do carro, vai rapidamente para casa, tenta fazer o supermercado, não um passeio, né, mas alguma coisa que você compre esses alimentos e vá direto para casa, e assim que chegar em casa, armazene primeiro esses alimentos perecíveis, esses que precisam de refrigeração, né? E aí, seriam os cuidados também com relação a pré-preparo e preparo. A gente destaca aí no pré-preparo, novamente a temperatura, né, manter sempre. Então vai trabalhar com carnes, por exemplo, vai fatiar uma carne, fatia só a quantidade, né, necessária, o restante mantém sobre refrigeração. Vai fazer uma verdura, vai higienizar essa verdura. Como é que você vai higienizar essa verdura? Lava folha por folha, né? Depois você vai deixar numa solução de hipoclorito, né, que inclusive os postos de saúde distribuem gratuitamente hipoclorito, né, tem a recomendação dada pelo fabricante, no mínimo 15 minutos. Vai fazer um enxágue, nesse enxágue pode pôr o vinagre, né? O vinagre é mais eficiente até para ovos de parasitas, mas é necessário clorar antes, né? Então tem alguns cuidados, principalmente com vegetais e frutas que serão consumidas cruas. E quando for cozinhar os alimentos, cozinhá-los na sua totalidade, né? Um alimento mal passado, um alimento cru, não garantiu que esses micro-organismos foram destruídos, né? E na hora de estar pronto, consumir o mais rápido possível e, se não consumir, guardá-los novamente sob refrigeração. Frutos do mar requerem cuidados redobrados. Os frutos do mar requerem um cuidado mais especial porque são mais perecíveis, né? Os peixes, eles têm uma vida útil depois, né, como alimento menor, então requerem cuidados especiais, né? É mais frágil em termos até de carne, né? Vai se deteriorar com mais facilidade. Então, sempre consumir também, né? Comprar de fornecedores idôneos. Então, para quando for comprar, observar se eles estão sob gelo, né? Até leva uma caixinha de gelo, com gelo se for comprar grandes distâncias, né? E a gente recomenda para alguns, como siri, caranguejo, até comprar vivo, né? Que às vezes é mais difícil encontrar, mas a recomendação seria mais essa. E para peixe a gente recomenda não reutilizar sobras. Faz e consome em 24 horas, né? Consome no mesmo dia, né? Quanto mais rápido for o consumo, melhor. Diarreias, dores musculares, vômitos e calafrios são alguns sintomas de intoxicação alimentar. Em virtude ou de uma toxina que é formada durante o metabolismo dos micro-organismos, ou pela própria ingestão dos micro-organismos, que pode até lesar o teu intestino, se colonizar no teu intestino, e aí pode causar pus, você vai ter fezes com sangue, né? São mal-estar. E tem outros que são mais graves, como o caso do Clostridium botulinum, que pode levar à morte, né? Então, ou deixar a pessoa com sequelas mais graves. Então, nós temos, assim,
pessoas que passam mal, 2, 3 dias está tudo bem, mas pessoas que às vezes estão mais debilitadas, uma criança, um idoso, uma gestante, são populações de maior risco. Se pegou uma intoxicação alimentar, a resposta para isso pode ser muito pior, né? Então aí são casos até que pode levar a uma internação, né? Então depende muito também do sistema imunológico da pessoa, de como ela está para responder àquela infecção. Portanto, fique esperto quanto ao cozimento e resfriamento adequado dos alimentos. Certifique-se que o enlatado encontra-se em boas condições. Atenção quanto à higiene e sobras dos alimentos, e com a contaminação secundária, que se refere a um micro-organismo que pode ser espalhado de um alimento para o outro. No próximo bloco você vai saber se a comida que você prepara em casa e leva para o trabalho encontra-se em boas condições para o consumo. E vai conhecer também as bactérias que fazem bem à saúde. A gente já volta. Para chegar à condição de universidade, uma instituição de ensino tem que trilhar um longo caminho. Depois de elevada a essa condição, deve dedicar-se, além de um ensino de altíssima qualidade, a grandes investimentos em pesquisas. Pesquisas que possam mudar o rumo da história. É exatamente isso que a Universidade Guarulhos, a nossa UNG, vem fazendo nos últimos 36 anos. UNG, sua universidade, sua carreira. Por enquanto, as bactérias do bem moram apenas no leite, no iogurte e no queijo, mas em breve elas vão invadir até as barras de chocolate. Sorte nossa poder contar com esse batalhão capaz de regularizar o intestino e até prevenir o câncer. O banho-maria, né, seria o balcão de distribuição que a gente chama com os alimentos quentes. O banho-maria ele tem que ser tal que o alimento ele fique acima de 60 graus. Então você tem que monitorar a temperatura desse balcão para que o alimento atinja 60 graus. Né? Então, por 60 graus, a gente fala assim que seria mais ou menos uma faixa de 1 hora. Né? É muito pouco, né? Então o ideal seria o quê? Você trazer a marmita, manter sob refrigeração e na hora de aquecer, até pode aquecer num forno de micro-ondas. É mais garantido, né? Você aqueceria isso no micro-ondas na hora de consumir, né? Porque às vezes também você não garante que aquele balcão onde está a marmita esteja numa temperatura tal. Ele pode estar uma temperatura muito amena, a temperatura ideal para o desenvolvimento microbiano. Quando se fala em bactéria, a primeira ideia que vem à cabeça é a daqueles seres invisíveis que estão por detrás de tantas doenças. Porém, o complexo mundo dos micro-organismos não se resume a uma gangue de malfeitores. Existem aqueles capazes de garantir a saúde do intestino, afastar o câncer e fortalecer o sistema imunológico. De quebra, ainda fabricam vitaminas do complexo B e até fibras solúveis. Os cientistas apostam no aprimoramento das bactérias do bem e querem ampliar o leque de opções de alimentos enriquecidos com elas. Além dos produtos lácteos que hoje habitam supermercados, logo mais teremos desde chocolates e sorvetes até barras de cereais, maionese e margarina. As bactérias probióticas trabalham arduamente em prol da sua saúde. No intestino, elas são capazes de competir com os micro-organismos causadores de doenças e, por isso, podem combater a diarreia e regular o intestino. Na batalha contra o câncer, as células do bem lutam contra as células anormais, por isso diminuem o risco de formação de tumores. Para que você e sua família não corram risco de serem vítimas das bactérias do mal, siga sempre esses cuidados. Antes de preparar os alimentos, lave as mãos com álcool e deixe secar naturalmente. E evite manusear utensílios e objetos que possam contaminar ou sujar novamente as suas mãos.
alimentos já prontos devem ser guardados nas prateleiras superiores da geladeira e os crus nas inferiores, evitando assim o contato do alimento pronto com o in natura. Se possível, etiquete com o nome e a data de preparo do alimento, lembrando sempre que os frutos do mar devem ser consumidos em no máximo 24 horas. Lave muito bem os utensílios utilizados na preparação do alimento. Se possível, mantenha-os por alguns minutos em água e álcool. Prefira as lixeiras com tampas. Além de higiênicas, deixe o ambiente mais organizado. Seguindo sempre esses cuidados, você estará preservando sua saúde e de toda a sua família. Lembre-se que o alimento é a maior fonte de energia e deve ser bem preparado e manuseado com carinho. O programa fica por aqui. Semana que vem tem mais um Gui Ciência. Até lá!